Bom dia a todos. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, neste Evangelho de quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021. Vamos aproveitar então, iniciar com uma prece, uma oração, para nos conectarmos nessa meia horinha, nesse momento que estamos juntos, elevando os nossos corações, a nossa mente, o nosso espírito, aos nossos anjos protetores, aos nossos guias espirituais, aos mentores deste estudo maravilhoso que nos permite parar e refletir e pensar sobre a estrada que o Mestre Jesus trilhou muito antes de nós, nos deixando a sua história como exemplo maior, de guias morais, de sermos o melhor, a melhor versão de nós mesmos, de seguirmos na caridade, no caminho para a verdade e para a vida. Assim, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, de podermos trilhar essa nossa estrada e pedimos, então, a proteção e a autorização para iniciarmos esse Evangelho do Lar desta quinta-feira de manhã, e que assim seja. Vamos seguir com a nossa mensagem, então, do Vida Feliz, escrito por Divaldo, psicografado por Divaldo, escrito por Joana de Ângeles. Então, a mensagem de hoje diz: reserva-te o direito de permanecer indiferente às provocações de qualquer natureza. Numa época de insensatez como esta, o mal anda em liberdade, seduzindo os incautos. Aqui é a ira dos outros que te agride. Ali está o sexo sem freio que te sensibiliza. Acolá, eis a ambição que te desperta o interesse. Próximo se encontra o vício, enredando vítimas. Em torno de ti, a diversão perturbadora campeia. Por toda parte, a vitória do crime e da dissolução dos costumes multiplica os seus tentáculos qual polvo cruel e dominador. Olha essas facilidades como sendo a estrada de espinhos venenosos que a grama verde e agradável esconde no chão, e não te permitas pôr-lhe os pés, evitando-te os acidentes de efeitos danosos. Essas facilidades, né, que muitas vezes não, né, que é o que faz parte aqui da nossa vida terrena, e que Joana coloca como esses caminhos, né, esses caminhos que com espinhos venenosos, né, que realmente temos que tentar permanecer indiferente a essas provocações, né, e que realmente hoje em dia não é fácil. E essa época de insensatez, eu pensei quando eu estava lendo, é muito interessante, porque parece que, principalmente agora, né, depois de lockdown e de termos estados fechados, digamos, por tanto tempo, está todo mundo muito à flor da pele, né? Então, é como se tivesse tudo mais a superfície, todo mundo mais irritadiço, ou procurando uma resposta mais rápida, mais fácil, né? Porque não aguenta mais. Então, é realmente estarmos atentos a essa estrada de espinhos venenosos que a grama verde e agradável esconde no chão. Que o mal, né, em liberdade que seduz os incautos, eu acho que fala muito da nossa falta de discernimento perante as situações em que a gente se envolve, né, que são situações que muitas vezes tiram nossa saúde. Então, quando cada uma dessas situações que Joana descreve, né, que são pontos de reflexão, né, as ações para o sexo, que cada dia está sendo mais banalizado, a ambição, né, quantas e quantas vezes a gente não age não por interesse interior, né, mas
por ambição, pela necessidade do ter, né? Pelo medo de não ter, de perder. Então, todas essas situações provocam um vazio existencial que leva ao vício, né? Todas essas situações. Então, assim, nós somos essas pessoas ainda sem tanta percepção da realidade. Não é que a gente sabe ainda qual que é a diferença, que a gente já sabe qual que é a diferença entre se divertir de verdade, né, e se divertir como fuga. Então, é uma mensagem para mim que ela é bem, ela convida ao pensamento e à busca do discernimento, né? De como é que nós estamos nas nossas vidas. Será que nós estamos buscando facilidades ou será que nós estamos buscando um caminho estreito, né? Como fala no Evangelho da porta estreita. Então, será que nós estamos buscando um caminho seguro, um caminho que é difícil, mas que ele é construtivo, ou será que a gente está se entregando às fugas? Então, como na nossa vida é muito mais comum que a gente enverede pelas fugas, né? Esse convite aí de colocar esses pés no chão, né? Acordar, colocar os pés no chão e fazer esse processo de autoanálise, de como é que estão nas nossas vidas as nossas fugas, né? Então, vamos nós. Nós estamos em qual capítulo, hein, meninas? 10. Então, vamos dar sequência aqui no item 9 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade aos nossos estudos de hoje. E hoje o nosso tema é o argueiro e a trave no olho, né? Porque vês um argueiro no olho de teu irmão e não vês a trave no teu? Como dizes ao teu irmão, deixa-me tirar um argueiro de teu olho se tens uma trave no teu? Hipócrita, tirai primeiramente a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho de teu irmão. Essa mensagem de Mateus, só ela já é bem reflexiva. Mateus 7, versículo de 3 a 5. Então, um dos caprichos da humanidade é ver o mal alheio antes de ver aquele que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, será preciso mirar-se num espelho, transportar-se de alguma forma para dentro de si mesmo e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando: o que eu pensaria, né, se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a dissimular suas próprias faltas, tanto morais como físicas. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa não tem sentido, já que esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. De fato, como um homem tão fútil para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter, ao mesmo tempo, tanta abnegação para fazer ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em vez do mal que poderia colocá-lo em destaque. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Nós o encontramos no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, aí o nosso velho orgulho, né, fruto desse espírito ainda infantil que nós somos, que nos faz ver, né, projetar muito mais nos outros as questões que estão dentro de nós, do que termos a capacidade de fazermos o mergulho que é essencial, né, de retirarmos as nossas próprias dificuldades. Então, quais são as nossas dificuldades, né? O que nós estamos precisando trabalhar, ou remover de obstáculo na nossa vida,
enquanto a gente está ali só acusando o outro, né? A gente vê cada sutil falha dos outros, e aí eu acho que consiste um pouco dessa visão. A gente vê o argueiro, né? Ou seja, a gente vê algo muito pequeno no outro e torna grande, julga e condena, e não consegue ver que as nossas dificuldades são ainda maiores. As nossas travas são ainda maiores. Tão maiores que a gente não vê, né? O que está fazendo. Entramos em um estado de cegueira muito profundo. Então, será que a gente tem essa capacidade de se olhar fora de si mesmo para perceber esse orgulho que trava o nosso progresso, né? Em que situações será que nós estamos sendo orgulhosos e não estamos conseguindo trabalhar em nós a proposta do progresso que nos é proposto? É difícil ver essa questão em si mesmo, porque geralmente a gente se justifica, né? A gente se dá as razões necessárias para agir da forma que a gente quer, na nossa infantilidade. Então, acho que é aí onde fala, né, o orgulho que leva o homem a dissimular suas próprias faltas, tanto morais como físicas, né? Ou seja, a cegueira é geral. E aí fala dessa coisa, né, de ser hipócrita. Até eu adoro essa palavra. Quando eu falo alguma... Ontem eu falei o quê, meu Deus? Ontem Simone estava falando do frio, né? Que nosso friozinho aqui que chegou. Ontem aqui a temperatura estava de noite abaixo de 5, que tinha ameaçado uma piojazinha, e Theo estava treinando. A gente fica um bom pedaço, né, no frio, esperando. Simone estava reclamando do tempo, e eu falando que o tempo, eu não tinha, que não tinha importância, o frio, e tarará, tarará. Aí Theo olhou para mim e disse, hipócrita! Aí eu disse, mas hipócrita por quê? Eu já ia me defender, né? Quando ele disse hipócrita, eu já tinha levantado todas as alças do ego, que eu não sabia nem o que ele ia dizer. Mas eu já tinha armado toda a defesa, né? Eu disse, mas hipócrita por quê? Que eu, né? Eu? Aí ele disse, por quê? Porque todos os dias eu quero sair e você fica com essa coisa que vou ficar doente se eu não me agasalhar, né? Aí pronto, duas coisas para uma só. E aí eu ainda quis dizer, não, mas é diferente. Eu digo, Mirela, cala a boca, porque vai ficar cada vez pior. Aí eu olhei assim, eu disse, tem razão, sou hipócrita, né? Então, assim, são coisas sutis, mas que mostram a nossa dificuldade, que eu, né, tenho medo que ele adoeça, óbvio, né? Então, na hora que eu tenho medo que ele adoeça, então como é que eu não acredito que o filho adoece? Alguma coisa de errado tem, né? Então, assim, uma coisa tão banal. Imagina o que a gente não faz, né, com as nossas posturas realmente adoecidas. Então, a gente é muito hipócrita, né? A gente prega muita coisa que a gente não faz. A gente defende muita bandeira na qual a gente cai. Né? Menina, hoje vocês estão só assim, balançando a cabeça, sem problema não. Eu falo bem Eu agora. hoje estou refletindo desde a primeira frase ali, não tenho o que somar. Menina, mas é muito interessante isso, porque a gente é muito... assim, o que eu achei mais interessante na hora, né, foi a dor que me deu de ter que assumir que ele tinha razão, caramba. Eu digo, cara, eu encho o saco da criança todo dia, né? E para o outro eu digo, não tenho medo do frio, né? Então, nós temos dentro de nós essa coisa de dissimular, de estar o tempo todo fingindo, né? E a gente precisa começar a ver isso e não no outro, né? Outra coisa que eu lembrei, por exemplo, de hoje de manhã que eu fiz a reflexão, também esse negócio de reflexão comigo é o dia todo, né? Tem quem aguente. E aí a gente estava olhando frio de novo, né? E hoje está chovendo. Então, e Simone olhava e dizia, que bruto tempo, né? E tome reclamar da chuva.
E na mesma hora que ele reclama, né? Aí eu começo, mas como você reclama? E eu reclamando dele, né? Ninguém faça de conta que não percebe. Mas você reclama de tudo. Não tá vendo que é linda a chuva? Aí eu fiquei, meu Deus, será que eu acho mesmo linda a chuva? Ou eu estou dizendo só para... Porque eu tinha me lembrado do hipócrita de ontem, né? Eu disse, não, caramba, eu acho linda mesmo a chuva, eu gosto. Mas a questão é, eu posso até não reclamar nisso toda hora, mas na hora que a chuva for qualquer empecilho para mim, eu vou começar a reclamar, né? Então, é mais ou menos como o frio. Eu não tenho medo do frio, até que o frio se torna uma ameaça para mim, né? Então, essas máscaras que a gente coloca, elas são um convite muito grande. Então, o que será que a gente está escondendo, né? Pelo nosso orgulho. E o mais interessante é que dói, né? O orgulho, ele dói para você reconhecer ali alguma coisa, né? Você achar que você é superior aos outros. É o que diz aí, né? De fato, como um homem tão fútil para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, né? Poderia ter, ao mesmo tempo, tanta abnegação para fazer ressaltar nos outros o bem, que poderia eclipsá-lo em vez do mal. Caramba, é isso mesmo que a gente faz. A gente olha para os outros, a gente só fala mal, a gente só reclama, a gente só aponta. A gente não tem aquele olhar empático, né, que propõe até o Bert Helling nas Constelações, que é uma coisa muito espiritual, a visão do Bert, né, até porque ele tem uma trajetória religiosa. Então, na hora que você vê isso, você diz assim, caramba, será que eu olho para os outros, né, buscando essa visão mais positiva ou eu busco a negativa? E eu busco a negativa para que eu me sinta superior. Eu passo o dia todo reclamando, como é que eu vou olhar para a criatura que está do meu lado e passar? Mas como reclame? Né? Então, me incomoda no outro aquilo que tem em mim, mas eu me coloco ali nessa supremacia, né? E aí eu acho que os espíritos são muito, muito bondosos, né? Que ele diz que a gente é fútil, a gente é completamente alienado, né? De acreditar que a gente é superior aos outros. Epa, bebê! O que eu achei Muito interessante é a bacana. próxima Na verdade, frase. como não é instrução dos espíritos, né? Deve ser escrito de Kardec. A próxima frase que ele diz: se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Aí tu diz assim, agora eu preciso pensar mais a respeito disso. Porque a nossa missão na Terra, né, é o desenvolvimento das virtudes. A gente não tem. E a Né? gente continua, né, reforçando o orgulho, né? Então, o desenvolvimento das virtudes. É bom que a gente tenha consciência disso, né? Eu gosto muito de citar a psicografia que eu recebi, né, da equipe de trabalho de Joana e tal, que era uma coisa bem assim, né, que era, isso é a tradução que eu fiz, eu nunca mais encontrei essa psicografia, mas a mensagem que ficou na minha cabeça, do que eu li da psicografia foi, vai desenvolver as virtudes que você não tem. Eu, caramba, eu podia pegar mais leve. Né? Eu digo, aí depois eu disse, eu podia ter pelo menos descrito quais são as virtudes que eu não tenho. Eu digo, acho que ela não, acho que não descreveu, porque deve ser todas. Porque todas precisam ser trabalhadas, né? É claro que nós não temos ainda essas virtudes que o orgulho embarreira nos nossos processos, né? Nosso orgulho, ele funciona como uma barreira, né, para a gente não ver. Então, assim, sem falar no mal do que a gente estava refletindo, quais são, né, essas virtudes que a gente precisa desenvolver, né? A paciência, a tolerância, o amor no nível incondicional, que a gente ainda não tem, mas tudo isso faz parte desse desenvolvimento que a gente precisa alcançar. Se a gente ainda não tem, né? Mas pelo menos os esforços para atingi-los já são louváveis, né? Os espíritos são também muito, embora eles sejam sempre muito duros, né?
na lição para que a gente caia em si, né? Para que caia a bigorna ali. Mas, apesar disso, eles também são muito bondosos, porque eles aliviam o nosso percurso o tempo todo. Porque eles dizem, né? Quem quer que esteja fazendo o esforço que possa, que esteja nas suas condições para vencer isso, né? Aí, quando a gente vai ver na frase do verdadeiro espírita, quando a gente vai ver ali naquela mensagem também do Evangelho, que fala, né, dessa pureza de coração, que a gente deve chegar daqui a pouco, eu não lembro as ordens dos capítulos, mas eles dizem, olha, quem quer que esteja no caminho, né, pode ser considerado como um bom cristão, né, como um bom espírita. E aí a gente tem que ter também a humildade de reconhecer isso, porque, no fundo, o que nos pesa é esse orgulho, né? É o orgulho até de reconhecer a situação em que nós estamos. Né? A dor deveria ser leve. Imagina como ia ser leve se a gente reconhecesse a situação onde a gente está? Porque se eu reconheço, eu posso me dar o luxo de evoluir, né? Porque o que a gente vê geralmente? Nós queremos ser anjos, né? Queremos ser santos, queremos ser, como na mensagem diz ali, superior aos outros, melhores que os outros. Fica pesado, fica muito pesado. Olha como era mais fácil se a gente não tivesse essa barreira do orgulho, que aí a gente teria a humildade de dizer, caramba, cada processo de evolução que eu faço é grandioso, né? Olha que massa, o que eu já consegui hoje, mesmo com a minha pequenez, né? Mesmo com as minhas dificuldades, mesmo com a minha cegueira, mesmo com tanta trave nos meus olhos, olha que coisa maravilhosa que eu já estou realizando. E falta a gente esse amor, né? Esse amor, essa condição em que a gente se encontra para que a gente possa galgar cada etapa, porque sabe que eu percebo, assim, são algumas reflexões que eu fiz quando estava estudando as palestras para fazerem Assis, né, do encontro lá, em que estava trabalhando para fazer a palestra sobre o autoconhecimento baseado nos livros, né, de Francisco de Assis. E na hora que eu estava lendo, né, aquela coisa, que é o mesmo impacto que me dá quando eu vejo os grandes vultos da história reconhecendo as suas limitações. Né? Eu digo, caramba, acaba da visão negativa danada, né? Mas eles não têm visão negativa, porque quando eles falam de si como pequenos, eles falam como grandeza. E não tem como, eu creio que não tem como chegar num nível como o dele sem reconhecer muita coisa, porque você vai ter que integrar a sombra. E cada dia que passa, né, eu vejo em mim mais, né, dessas máscaras que estão escondidas. A questão é como lida com isso, né? Porque a gente faz conta que não vê e que é muito superior. Eles não, eles têm a humildade de reconhecer, né? São Francisco que diz, você escolheu, né, se dirigindo a Deus, que escolheu o mais vil, o mais pobre, o mais imperfeito. Aí ele falando, eu digo, vai para lá, criatura, tem que vitimização da bexiga, né? Bem, que mané é isso? Aí eu digo, caramba, acorda, Mirella, não tem nada de vitimização. Ele está em contato com a sombra, ele sabe o estado em que está, o nível em que está, apesar da sua grandeza, e você não. Né? Vocês imaginam que falta a gente essa condição de amar, né? Amar a imperfeição em si, amar a sombra, amar cada dificuldade desse trajeto, que é o único passo para a evolução. É porque o reconhecer com amor é o que dá a ele a possibilidade de poder melhorar. Eles veem a verdade, não tem para onde correr. A gente não, né? Mas só vê a verdade quem aceita. Então, eu vou ficar na minha postura arrogante, me fazendo... Acho que essa mensagem que a gente estudou, ela é valiosíssima, porque ela é toda... Presta atenção, você está se colocando como mais que os outros, você está julgando os outros, você está o tempo todo focando toda a sua energia para fora, não para dentro, se olhe de outra forma.
veja quem você é, tire sua carcaça, né? Se desnude. E aí eu fico imaginando, né? Que não tem muito para onde correr. Eu vou ter que assumir, né? Para o meu filho que eu sou hipócrita. E quem não é hipócrita? Você está entendendo? E aí você não é tão pesado você reconhecer isso, porque você diz, caramba, eu realmente sou hipócrita, tem coisas que eu falo que eu não consigo praticar. E quantas? Né? Aí dá um livro, né? Aliás, uma coletânea. Porque aí você vai se permitindo ver, caramba, é isso mesmo, no meu nível é assim, mas eu já estou vendo, né? Tem uma paciente do Brasil que mandou um print de um Twitter dela, que ela era assim, ela escreveu no Twitter, minha terapeuta ia me dar uns tapas se ela soubesse que eu estou pegando para mim as dores do meu melhor amigo. Aí ela fez um print do Twitter e mandou para o meu WhatsApp. Aí eu botei, a tua terapeuta ia te dar os parabéns, porque você já está vendo que está tomando as dores do seu melhor amigo, né? Mas essa postura de que ela ia me dar uns tapas é como nós nos tratamos, entendeu? Né? Não é a terapeuta que vai dar uns tapas, somos nós quem nos punimos. Aí eu digo, caramba, tu tá vendo que tá tomando as dores do teu melhor amigo, tu quer mais que isso, que horas, né? Menos, mais humildade que a gente precisa. E que Jesus nos ajude. Então, alguma coisa mais para complementar? Eu hoje só vou olhar para dentro. Então, depois de ter lido essa mensagem tão importante, né, que se refere ao nosso dia a dia, se a gente quer observar esse olhar para dentro, olhar para o nosso orgulho, né, e pedindo a Deus que a gente tenha muito amor no coração para conseguir olhar para tudo isso e para ter paciência, para que as coisas vão fluindo, porque não basta olhar. A gente tem que olhar de novo, ter amor e as coisas vão se esclarecendo ao longo dessa jornada. Então, não estamos sós, estamos sempre bem acompanhados e pedimos a Deus que nos acompanhe a todos nessa jornada de quem já está olhando, daquele que quer começar a olhar e que cheguemos até onde podamos e assim nos sintamos satisfeitos. Muito obrigada a todos que participaram hoje e até semana que vem.